Olá, graça e paz em Jesus. Sou o pastor Misa e gostaria de conversar com você acerca de um assunto que muitas pessoas enfrentam na sua vida, há uma situação em que muitas pessoas enfrentam na vida. E as pessoas olham para um lado, olham para o outro, não encontram amigos, não encontram pessoas que se aproximem dele. E as pessoas dizem assim: ora, todos esqueceram de mim. Os meus amigos esqueceram de mim. Minha família esqueceu de mim. Mas eu quero te falar acerca de um personagem bíblico, pelo qual ele pensava assim também, que todos esqueceram dele. Todos esqueceram de mim. Mas que todos esqueceram de mim porque o que eu faço, as pessoas não concordam com o que eu faço. Você já passou por esse momento na sua vida? Você já passou por isso na sua vida? Talvez você faça algo na sua vida e que você pensa assim: as pessoas esqueceram de mim. E você observa que aquelas pessoas, elas olham para você de uma forma diferente, porque elas não concordam com aquilo que você faz. Mas todos nós temos o direito de fazermos algo na nossa vida, e muitas vezes fazemos coisas que não é do agrado de muitas pessoas. Mas o próprio Jesus não agradou a ninguém. Ele veio cumprir o seu ministério. Mas Jesus, ele não desiste de você. As pessoas desistem de você. As pessoas não querem mais nenhum contato com você, não querem mais amizade, porque estas pessoas desistiram de você. Mas Jesus não desiste de você. E eu gostaria que você, nesse momento, voltasse a sua atenção, sua preciosa atenção, para um texto que está em Lucas capítulo 19. É este texto mesmo. Talvez você já esteja pensando no que vamos falar. Eu acho que você já sabe quem é o personagem. E Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus não desiste de você, e Jesus não desistiu de Zaqueu. Mas antes de entrarmos na própria palavra mesmo, eu gostaria de mostrar a você por que é que olhamos para a Bíblia, porque buscamos na Bíblia uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento para nossas vidas. O que é a Bíblia Sagrada? Como ela foi escrita? Quantos homens escreveram a Bíblia Sagrada? Porque essa história, este fato está narrado aqui, no Novo Testamento, no capítulo 19. A Bíblia é em religião o que o telescópio é em astronomia.
ela conduz à vista para um novo mundo. Olha, e se descobrem lindas visões através da Bíblia Sagrada. No início, a Bíblia ela foi transmitida boca a boca. Sabe como era que fazia? Era transmitida boca a boca por homens inspirados por Deus. Foram 7 homens que trouxeram a Bíblia. Vamos recapitular. Adão transmitiu a Amaleque. Amaleque transmitiu a Noé. Noé transmitiu a Abraão. Abraão transmitiu a Jacó. Jacó transmitiu a Coate. E Coate transmitiu a Arão. E Arão falou a Moisés. Então Deus ordenou que ele e Moisés escrevesse tudo no livro, porque a memória daqueles homens seriam apagadas. E você poderá conferir em Êxodo 17:14. Vamos conferir comigo? Êxodo 17:14. Aqui. Vamos ver esta palavra que o Senhor disse a Moisés. Assim. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então o Senhor ordenou a Moisés que escrevesse tudo no livro, e daí Moisés começa a escrever o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia Sagrada. Então, quando Moisés escreveu os 5 livros da Bíblia Sagrada, chamado Pentateuco, ele estava ali fazendo uma ordenança. Ele estava cumprindo uma ordem de Deus. E daí em diante vieram os sacerdotes, os profetas, os evangelistas, discípulos, apóstolos. Foram cerca de 40 homens inspirados por Deus. Quando Gutenberg inventou a imprensa, em 1450, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia Sagrada. Ela começou a ser escrita 1500 anos antes de Cristo. Observe bem. 1500 anos antes de Cristo. E ela levou cerca de 1600 anos para ser escrita. Nenhum livro neste mundo, podemos ver que ele chega a 1600 anos para ser escrito, e a Bíblia levou 1600 anos para ser escrita. É o livro mais lido do mundo. Você quer saber de uma estatística? Que eu fiz uma pesquisa? Ora, eu vou te dizer uma coisa. O Alcorão de Maomé, ele teve cerca de 320 milhões de livros vendidos. O livro vermelho de Mao Tse-tung, ele teve 300 milhões de livros vendidos. E a Bíblia Sagrada, que não pode ser comparado a tais livros, ela teve e tem mais de 6 bilhões de livros vendidos deste mundo. Então a Bíblia é o maior best-seller da humanidade. O texto que lemos no Novo Testamento, ele tem como personagem Jesus e Zaqueu. E podemos tirar 3 lições deste texto que nós lemos em Lucas. 3 lições. São elas: necessidades, obstáculos e vitórias. Então, falarei de um homem que ele era chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, ele era um publicano. Então vamos começar pela necessidade de Zaqueu. Está lá, convido você a retornar a Lucas capítulo 19 e nós vamos analisar bem este texto. E vamos ver a necessidade de Zaqueu. Então, havia uma grande necessidade. Havia uma necessidade muito grande em Zaqueu e por isso ele prosseguiu em sua caminhada. E ele subiu numa árvore. A árvore era um sicômoro, uma figueira brava, uma figueira de raízes profundas e galhos fortes.
e aquela figueira produz figos de qualidade inferior. Era cultivada no Médio Oriente, em partes da África, há milênios. E no capítulo 19, verso 3, como nós lemos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ora, nós temos uma citação no livro de Amós, capítulo 7, verso 14, em que o profeta diz que era cultivador de sicômoro. E diz assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Ele era suficiente para sustentar Zaqueu. Aquele sicômoro era suficiente para sustentar Zaqueu. Ele era um homem muito rico e tinha tudo que você possa imaginar, que o homem mais rico do planeta ele teria hoje. Zaqueu era cobrador de impostos. E não apenas ele era cobrador, mas publicano e chefe dos publicanos. Publicano era um cargo público judeu e que cobrava impostos para o governo romano. Era uma espécie de servidor público. Ele era desprezado pelo povo judeu por trabalhar para um dominador estrangeiro. Ou seja, ele trabalhava para o governo romano e também por ser desonesto. Já pensou? Que situação de Zaqueu? Zaqueu representava para o povo judeu o que a Receita Federal representa para nós brasileiros hoje. Ele assumia o cargo mais alto naquele tempo. Olha, a diferença é que Zaqueu ele era desonesto. Ele não possuía nenhuma tabela básica, nenhuma tabela de percentuais para cobrar os impostos. Do rico, ele tirava o máximo que pudesse. E dos pobres, ele os deixava, olha, quase sem nada, ou mesmo sem nada. Deixava os pobres morrendo à míngua. Talvez Zaqueu estivesse pensando em tirar alguma coisa, algum dinheiro de Jesus, cobrando algum imposto a Jesus. Talvez ele quisesse cobrar alguma coisa a Jesus também. Se bem que ele não ia tirar nada, ele não ia conseguir, porque Jesus ele não tinha bens nem lugar certo, não é mesmo? Ele não tinha lugar certo para morar. Ele andava pelas ruas, casas, de casa em casa. Hoje a casa de Jesus é na mansão celestial, lá no céu, junto ao Pai celestial. Glória a Deus! Onde não há choro, nem mágoa, nem dor. E não tem impostos, nem dinheiro que pague a vida da mansão celestial. Não é mesmo? Então, por isso Zaqueu ele subiu numa árvore para vê-lo. Ele queria saber quem era Jesus e de que as pessoas estavam falando tanto de Jesus. Zaqueu estava ali, olha, ele estava muito curioso para saber quem era Jesus. Quem é este Jesus que todos falam? Quem é este Jesus? Mas a grande necessidade de Zaqueu, sabe qual era? Olha, a grande necessidade de Zaqueu não era dinheiro nem cobrança, porque ele tinha tudo. A grande necessidade de Zaqueu era ver Jesus, porque seu coração, escuta bem, seu coração estava curioso e carente espiritualmente. Ele estava vivendo um vazio muito grande na sua vida. Nós temos uma necessidade em nossa vida, em nosso coração. E essa necessidade que nós temos em nosso coração nos coloca num vazio imenso. Num vazio, e é um vazio espiritual. E que nós precisamos encher nossa vida
Nós precisamos colocar Jesus em nosso coração para que Ele possa encher este nosso vazio espiritual. Muita gente tenta preencher este vazio espiritual da sua vida com dinheiro. O dinheiro compra a matéria apenas, mas não compra o espírito. Não compra a condição, não compra o estado da alma. O dinheiro compra carros, casas, fazendas, iates, mas não compra a salvação, a vida eterna. O dinheiro compra armas, mas não compra a paz que está no interior do coração do homem. Compra a terra inteira, mas não compra nenhum lugarzinho no céu junto de Jesus. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de mim, não vem de ninguém, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Ninguém vai poder se gloriar com a salvação. A palavra graça, conforme está num texto de Efésios 2, 8, a palavra graça tem duas conotações. Do latim graça, ou gratia, benevolência, mercê, estima ou favor. E do grego caris, favor não merecido. E alguém que tem a graça agrada, não é mesmo? A expressão estado da graça é cair na graça. É alguém conquistar a simpatia e o favor de outrem. Então, o primeiro obstáculo que Zaqueu encontrou foi a sua altura. Esse foi o obstáculo, que é o segundo ponto que nós vamos ver. Primeiro, podemos ver a necessidade. E agora podemos ver o obstáculo. Então, o primeiro obstáculo que Zaqueu encontrou foi a sua altura. Isto era um grande obstáculo na sua vida. Ele estava em desvantagem em relação às outras pessoas e ainda era humilhado pelas pessoas. Era infiel das cobranças, ele não respeitava ninguém. E quando somos pequenos, no nosso relacionamento com alguém, algumas pessoas, então sentimos muitas dificuldades também. Não sabemos como enfrentar esses obstáculos. E por isso, muitos não têm sucesso e chegam ao fracasso na sua vida. Muitas vezes, esta nossa pequenez, sabe, torna-se um obstáculo de grandes proporções e que mexe com o estado espiritual da nossa alma. Esta nossa pequenez que nós temos, esse obstáculo que nós enfrentamos. E o versículo 3, nós temos o segundo obstáculo que Zaqueu encontrou. E diz o texto do versículo 3 que havia uma grande multidão, por isso que ele subiu naquele sicômoro para ver Jesus. Então o segundo obstáculo que Zaqueu encontrou foi a multidão. A multidão que estava ao seu redor. Ele não sabia para onde ir, pois uns o apertavam de um lado e do outro, chutavam-no, empurravam-no e pisavam-no. E isso também acontece na nossa vida, não é mesmo? Na nossa vida acontece assim. Nós somos chutados, somos empurrados, pisados, chutados pela multidão do desânimo. Há uma multidão de desânimo na nossa vida. Desânimo pelas finanças, desânimo pelos pacotes financeiros, pelo desemprego e pelos problemas diversos que enfrentamos. E ficamos parados, como que sem solução para nossas vidas. Zaqueu era muito inteligente, vejam só.
Zaqueu, ele era muito inteligente e ele encontrou uma solução. E quando ele viu aquela árvore, ele correu logo e conseguiu subir nela. Pronto, disse Zaqueu. Aqui verei Jesus passar por aqui. Então Zaqueu se considerava o melhor. Ele agora estava mais alto do que todos. E ele se considerava o melhor. Mas aquela árvore onde ele subiu e ficou mais alto que todos, não significava nada na vida de Zaqueu. Pelo fato de ele ter subido e ficado mais alto, não estava significando muita coisa para Zaqueu. Então Zaqueu se considerava o melhor. E quantas vezes nós subimos e nos consideramos o melhor de todos, não é mesmo? Muitas vezes subimos tanto e pensamos que tudo agora está bem, agora posso tudo. É assim que pensamos. Agora eu posso tudo. Posso ver, posso fazer e até gritar de alegria. Agora estou por cima de tudo e de todos. Agora eu posso ver o que eu não via. Agora eu tenho mais valor do que você que está aí. Eu agora tenho mais valor do que você que está aí embaixo. Porque estou em cima, e em cima de tudo, e acima de tudo, e de todos. Eu tenho mais valor, e além disso tenho tudo. Nada, Zaqueu. Zaqueu, tu falas como um mau profissional, mau aluno, mau administrador. Estás te exaltando e se achando o melhor, pisando em todos, Zaqueu. Mas Jesus, ele quebra teu orgulho, Zaqueu, e ordena que desça, porque ele não desiste de ti, Zaqueu. Ele não desiste de ti. Então precisamos descer. Muitas vezes precisamos descer para enxergar e enxergar o senhorio de Jesus. Enxergar que Jesus está ao nosso lado. E ele não esquece de nós. Então há dois textos que eu gostaria de citar para você. Lucas capítulo 1, verso 37, diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então nada é impossível para Deus. As pessoas pensavam que era impossível para Zaqueu. Zaqueu pensava que era impossível para ele. Mas nada é impossível para Deus. O outro texto que está em Filipenses 2, 8 a 11 diz assim: e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus não desiste de você, Jesus não desistiu de Zaqueu. E ele mostrou a Zaqueu, ele apresentou a Zaqueu, que Zaqueu precisava vencer aqueles obstáculos. E em terceiro lugar, a vitória de Zaqueu. A vitória de Zaqueu. Mas antes de passar para a vitória de Zaqueu, eu quero dizer a você que Zaqueu ele sofreu, podemos dizer assim, mais um dos obstáculos que eram as críticas. E muitas vezes nós sofremos as críticas. As pessoas nos criticam. Nos criticam por tudo. Se você conheceu a Jesus, você está hoje vivendo debaixo da proteção do Senhor?
E talvez você esteja sendo muito criticado porque você conhece a Jesus. Zaqueu também enfrentou esta crítica. E no verso 7 do capítulo 19, Zaqueu, podemos ver esta crítica que Zaqueu sofreu. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu sofreu as críticas, mas Jesus sofreu a crítica maior. Porque eles estavam dizendo que Jesus, ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. E Zaqueu era muito pecador. Mas podemos voltar agora e falar do terceiro item, que é a vitória de Zaqueu. Quando Zaqueu menos espera, Jesus olha bem embaixo daquela árvore e todos ficaram sem saber o porquê. Então ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar em tua casa. E Zaqueu, naquele momento, ele se sentiu importante na sua vida. Não tem momentos que você se sente importante na sua vida? Quando você escuta a voz do Senhor na sua vida, você vai se sentir importante. E Zaqueu escutou Jesus, e ele se sentiu importante naquela hora. E aquele era um momento privilegiado. E ele se surpreendeu. E isto foi um grande acontecimento histórico na vida dele. Ali estava um grande profissional nas mãos do Divino Mestre e Autor da nossa salvação, o Deus Todo-Poderoso. Jesus sabia o nome de Zaqueu, toda a sua raça e descendentes. Ele sabia quem eram os seus amigos e inimigos e todos os seus dados profissionais, os seus pensamentos. Ele sabia das grandes, podemos dizer assim, as grandes quantias de dinheiro que Zaqueu arrecadou daquele povo, do que Zaqueu arrecadou daquelas pessoas, ou seja, ele tirou daquelas pessoas por conta das suas cobranças indevidas. E ele nem esperava e pensava que Jesus era uma pessoa comum. E de repente ele sentiu aquilo, que Jesus era uma pessoa diferente e conhecia toda a vida dele. Jesus, já na sua casa, mostra a Zaqueu que ele precisa mudar urgentemente na sua vida. Zaqueu precisava mudar urgentemente na sua vida. Então vejam só, observe bem. Zaqueu arrecadava um grande dinheiro daquelas pessoas. E Zaqueu cobrava injustamente, indevidamente. E Jesus, ele tocou exatamente num ponto que Zaqueu não esperava. E Jesus, ele mostra a Zaqueu que ele precisa mudar urgentemente. É como que Jesus passando um novo cálculo para Zaqueu. Zaqueu, agora o cálculo implica em 3 em 1. O que é 3 em 1? Olhando para um texto bíblico, eu observei que Jesus, ele mostrou a Zaqueu algo diferente para a sua vida. E quando eu digo 3 em 1, é que eu encontro exatamente estes 3 em 1 lá em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é o primeiro, a verdade, segundo, e a vida. Ninguém vem ao Pai através de Jesus Cristo. Você observou? 3 em 1. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai ao céu, Zaqueu, através de mim, que sou sou Jesus.
Então a conversa que Jesus teve com Zaqueu, ela surtiu um grande efeito na sua vida. E a resposta está no verso 19, capítulo 19, verso 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Este é o resultado do quebrantamento do coração de Zaqueu. Ele deu metade dos seus bens aos pobres. E ainda disse que alguma coisa, se ele tivesse defraudado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. E aquelas pessoas ficaram ali muito felizes com a decisão de Zaqueu. Claro que eu ia ficar feliz também. Eu ficaria feliz. Zaqueu vai me restituir aquilo que ele tirou da minha vida. Aquilo que ele tirou do meu bolso, ele vai restituir. E Jesus ficou mais feliz ainda. Então, Jesus, ele olhou para Zaqueu e ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus não desistiu de Zaqueu. E ele não desistirá de você. Talvez você pense que tudo está acabado, tudo está derrotado. Ou talvez você possa pensar assim, que nada tem mais jeito na minha vida. A minha vida está derrotada. Eu sou um homem pecador, sou um homem falho, faço tantas coisas nesta vida. Mas Jesus, ele não desiste de você. E assim como ele fez com Zaqueu, ele fará com você também. Mesmo que você suba nas árvores da vida, mas Jesus vai parar junto de você e vai olhar para você e vai chamar pelo seu nome para que você possa descer, porque Jesus, ele quer entrar na sua casa. Mas Jesus quer entrar na casa do seu coração. Ele bate a porta e diz que quer entrar na sua vida, no seu coração. Por isso que a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele bate na porta do seu coração. Quantas vezes, quantos dias, quantas horas, quantas semanas, anos e anos, Jesus Cristo bate na porta do seu coração. Já observou? E ele não desiste de você. Quantos pregadores você tem escutado? Pregadores nos rádios, na televisão, nas praças, nas igrejas, nas esquinas. E pessoas que chegam até a sua casa e lhes dão uma palavra do Senhor. E talvez você esteja assim preocupado, você esteja se reclamando, mas não é possível. Para todo lado que eu ando, se eu vou à rua, encontro alguém pregando. Se eu ligo o televisor, está aí alguém pregando. Se eu ligo o rádio, a primeira coisa que eu escuto é alguém pregando este evangelho. E agora temos muitas rádios, muitos programas evangélicos nas rádios, muitas rádios. E as pessoas, e talvez você possa ficar preocupado com isso. Não é possível, e agora o vizinho chegou na minha porta e veio me convidar para que eu possa participar de uma programação. Então, quanta gente tem batido na minha porta? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele não desiste de você. Ele quer o seu bem. O que você acha que é impossível para Jesus? O que você acha que é impossível na sua vida? De você encontrar a Jesus? Ou de você conhecer a palavra? O que você acha que é impossível? E você pode dizer assim: para mim não há mais jeito. Mas sim, há jeito para você. Há uma esperança junto à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Zaqueu experimentou esta mudança na vida dele. Ele tinha uma necessidade, você tem uma necessidade. A sua necessidade é chegar ao céu. A sua necessidade é conhecer Jesus.
É a sua necessidade. É saber quem é esse Jesus. É a sua necessidade. E você pode encontrar aí alguns obstáculos, como talvez você tenha que sair da sua casa, ir para uma igreja, ou passar ali na praça pública, ver alguém pregando, ou ir para a casa de alguém e chegar ali, entrar naquela casa e já tem alguém falando de Jesus. Ou um vizinho que você escuta cantar e fica revoltado, chateado, porque aquele vizinho está chamando e está clamando e está mostrando e está direcionando a palavra através dos cânticos, e você já fica revoltado com aquele vizinho que está cantando, já não aguenta mais. Não é mesmo? Isso porque Jesus Cristo, ele não desiste de você. Ele quer o seu bem. E é um dos obstáculos que você encontra na sua vida. É o obstáculo daqueles que vão criticá-lo, da multidão que está ao seu redor, e você encontra este obstáculo. Mas você quer ser vitorioso, não quer? Você não quer ir ao céu? Você não quer conhecer a Jesus? Você não quer a cada dia saber quem é Jesus? Jesus é o autor e consumador da nossa vida, o autor da nossa salvação. Foi Ele quem derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Quando você aceita Jesus, você está quebrando uma grande barreira na sua vida. Uma grande barreira, a barreira do pecado, a barreira das falhas, a barreira da derrota, a barreira satânica, porque Satanás, ele anda rugindo ao nosso redor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas Satanás, ele quer a sua derrota, ele não quer a sua vitória. Satanás, ele queria a derrota de Zaqueu. Ele não queria que Zaqueu fosse para ver Jesus. Porque Satanás queria a derrota de Zaqueu. Mas ele queria dar tudo a Zaqueu. E fazia Zaqueu roubar as pessoas, tirar o que não devia. Dos ricos ele tirava, e dos pobres eles tiravam tudo que o pobre tinha. Até daqueles que não tinham nada, Zaqueu fazia tudo para tirar alguma coisa deles. Então, Satanás, ele estava arrodeando a vida de Zaqueu, porque ele sabia que Zaqueu estava interessado em ver Jesus. Satanás, ele criou alguns obstáculos na vida de Zaqueu, como aquela multidão que o empurrava para que ele não pudesse ver a Jesus. Satanás criava obstáculos daquelas pessoas que sustentavam, seguravam, e um dos obstáculos que Satanás criava na vida de Zaqueu era exatamente as cobranças indevidas que ele fazia. Mas Zaqueu venceu. E ele correu e subiu numa árvore. Veja a ação de Zaqueu. Que ação você deve fazer para você conhecer a Jesus? Saia da sua casa, vá a uma igreja, ou ligue o rádio, ou através do YouTube, escute a palavra. Temos vários cultos que são apresentados pelo YouTube. Escute esta palavra. Então é uma ação que você precisa fazer, assim como Zaqueu fez aquela ação. Porque você terá a vitória, assim como Zaqueu ele venceu, você terá uma vitória. E a vitória, só Jesus que pode te dar esta vitória. Porque Jesus não desiste de você. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus, Ele nos guarde. E lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então Jesus está aí ao teu lado. E Ele vai sempre estar ao teu lado. Nas horas difíceis, você vai ter todos aqueles problemas, suas situações solucionadas, porque Jesus está ao teu lado. Nas horas de desespero, você vai vencer, porque Jesus está ao teu lado. Nas horas que você vai enfrentar grandes dificuldades na sua vida, você vai conseguir alcançar a vitória, porque Jesus está ao teu lado. Mesmo quando você está na rua e você enfrenta um grande problema na sua vida, Jesus vai estar ali ao teu lado. Você já viu, você já observou que o Senhor tem livrado de grandes situações nesta vida? É Ele que não desiste de você. Porque Ele quer salvar a sua alma. Jesus não quer perder nenhum dos seus pequeninos. Jesus ele não quer deixar nenhum dos seus pequeninos sem buscar a alegria da salvação. O que Ele quer é resgatar a alma da condenação do inferno. É isso que Jesus quer. E é por isso que Ele não desiste de você. Observa bem. Jesus não desiste de você. Você quer orar nesse momento? Feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor, obrigado, porque aqui estamos na Tua presença. Glorificamos o Teu nome, Senhor, porque só a Ti rendemos louvores. Morreste naquela cruz, derramaste o Teu sangue para salvar nossas almas da condenação do inferno. E nós somos salvos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Eu peço-Te para que possas tocar na alma desta pessoa, desta vida que está aqui nos ouvindo, para que seu coração seja transformado diante de Ti, Senhor Jesus. Te pedimos, em Teu nome, hoje, Senhor, e para todo sempre. Amém. Se você decide buscar a Jesus, porque Ele não desiste de você, se você neste momento fez uma decisão ao lado de Cristo, procure uma igreja evangélica. Ou pelo YouTube assista ao trabalho de uma igreja. Ou nos escreva através desse e-mail que está aparecendo aqui embaixo. E nós vamos ter o prazer, o privilégio de acompanhar a sua vida espiritual e ajudá-lo a cada dia. Amém.